Se você tem ou já teve unhas encravadas, sabe o quão dolorido e incapacitante essa situação é. Meu nome é Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre onicocriptose, conhecido popularmente como unha encravada. A unha é uma estrutura, uma lâmina de queratina, uma placa de queratina que cresce na extremidade dos nossos dedos numa velocidade constante ao longo da nossa vida. A unha cresce, 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 sendo que a unha das mãos cresce um pouco mais lentamente que a unha dos pés, mas isso numa velocidade constante. As nossas unhas, elas precisam de espaço para poder crescer, e quando ela não tem espaço suficiente, ela encrava. O que significa isso? Quando a gente tem um encravamento da nossa unha, isso acontece basicamente por dois processos, ou porque a lâmina da unha, porque a placa da unha é muito larga, ou porque a estrutura do dedo é muito pequena para suportar essa placa da unha. Quando a nossa unha começa a crescer e encontra um anteparo, ou seja, encontra uma estrutura de pele que está obstruindo o seu crescimento, ela começa a crescer para dentro da pele, o que provoca muita dor, o que normalmente provoca bastante inflamação. As nossas unhas, quando elas encravam, a gente pode classificá-las de acordo com o grau de inflamação. Quando a gente fala de unha encravada grau 1, significa aquela unha que ela cresce, encosta na lateral do dedo, provoca dor, mas ainda não tem aquele processo inflamatório, não tem secreção. Quando a nossa unha ela começa a encravar e já fica um pouco mais inflamada, com um pouco de secreção, nós chamamos de unha encravada grau 2, e a unha encravada grau 3 é aquela unha que ela encrava, fica vermelha, fica com bastante secreção e com aquele tecido de granulação na lateral do dedo que nós chamamos de carne esponjosa, que pode ser bastante dolorido. E Pedro, o que pode causar o encravamento da unha? Uma série de fatores. A gente já pode nascer com essa alteração anatômica da nossa unha, que favorece o encravamento. Algumas alterações ortopédicas, problemas de pisada, problemas articulares que distorcem a anatomia do dedo podem provocar o encravamento da unha. Algumas síndromes genéticas podem gerar esse encravamento. A manipulação excessiva, ou seja, o fato de ficar cutucando a unha, que muitas pessoas fazem, isso pode provocar um encravamento da unha. E alguns medicamentos, como por exemplo a isotretinoína, que ele é utilizado para o tratamento da acne, também pode gerar o encravamento da unha. E por que a gente classifica essa questão da unha encravada? Porque para cada tipo de grau, 1, 2 ou 3, existe um tratamento específico. O grau 1, que tem pouca inflamação, você pode tratar de uma maneira não cirúrgica, de uma maneira um pouco mais conservadora. O grau 2 e o grau 3 já exige que o médico dermatologista seja avaliado para verificar se há ou não a necessidade do uso de algum antibiótico ou mesmo se existe a necessidade, a indicação do procedimento cirúrgico. Muitas pessoas perguntam, Pedro, e se eu não tratar a minha unha encravada? Bom, se você for um paciente jovem, sem comorbidades, você vai ficar simplesmente com uma dor crônica, o que é muito ruim. Mas existem algumas situações, por exemplo, pacientes mais velhos, pacientes com problemas vasculares de circulação, pacientes diabéticos ou pacientes com alteração da sensibilidade, a unha encravada ela pode se tornar um complicador muito importante do quadro clínico. Ela pode ser uma porta de entrada para uma bactéria, ela pode ser um fator de descompensação de problemas cardíacos, e inclusive ela pode se tornar o foco de uma ferida que não cicatriza. Então veja que daí ela parte de uma situação que é meramente incômoda para uma situação que já pode ser grave. Se você tem unha encravada ou se você tem dor na extremidade do seu dedo, procure um médico dermatologista e ele vai te orientar se o seu quadro ele é cirúrgico ou se ele pode ser tratado de uma maneira não agressiva, de uma maneira mais conservadora. Existem alguns dispositivos quando a gente vai falar de tratamento conservador da unha, como por exemplo algumas plaquinhas que promovem a retificação da unha, existem alguns processos de esparadrapagem do dedo que pode fazer com que essa unha volte ao normal. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, não deixe de entrar em contato com a gente, ficamos à sua disposição.